passar aqui as perguntas, enfim, qualquer necessidade, tá aqui me apoiando. E para quem está assistindo, mais uma vez, obrigado, uma boa noite aí para todos e todas. E hoje é o nosso primeiro encontro sobre, na verdade, a temática de Machine Learning. O ano passado nós fizemos aqui 5 encontros, uma trilha de 5 encontros, falamos um pouco do básico e algumas grandes técnicas, as principais técnicas de Machine Learning, as mais clássicas. Então, para quem não pôde acompanhar, vai lá no canal do YouTube, como o Marcelo comentou, aqui do User Group, tem lá a trilha gravada, acho que vale a pena. E para agora, para esse ano, nós resolvemos fazer uma trilha de 3 encontros no tema de Machine Learning, mas voltado a uma aplicação específica, que é processamento de linguagem natural. Só para me apresentar rapidinho, quem nunca me viu aqui, aqui tem meus links, quem quiser seguir, o GitHub, eu vou passar aqui o link com a apresentação e os códigos de hoje, mas participo, gosto muito de estar aqui com vocês na comunidade, vai ser muito legal trocar figurinhas pós-eventos, tá bom? Então vamos lá, sem muita enrolação, e vamos para a nossa primeira apresentação dessa trilha de 3 episódios. E para começar, eu gostaria de falar um pouquinho da aplicação do processamento de linguagem natural, porque se fala muito, com certeza vocês já tiveram algum contato, né, com alguma aplicação que usa processamento de linguagem natural. E aqui eu estou colocando em 3 níveis. Então tem a questão das tarefas, ou as tarefas core, que estão relacionadas ao processamento de linguagem natural. Eu quero fazer uma classificação de texto, uma extração de informação, agentes conversacionais, information retrieval, question answer. Então, essas são as tarefas principais. Então, eu quero classificar um texto. Pode ser classificar um texto entre um sentimento positivo ou negativo, né? Alguma coisa assim. Então, eu posso fazer um tipo de classificação. Depois, usando alguma dessas tarefas, a gente pode criar algumas aplicações gerais. Então, por exemplo, vocês com certeza usam algum tipo de e-mail e lá você tem uma classificação se é spam ou se não é spam o e-mail. E ali usa-se algum processamento de linguagem natural, seja para pegar o texto do remetente, quem foi que enviou aquele e-mail, até para pegar o texto no conteúdo do e-mail, porque é ali que vai dar para entender melhor se aquele contexto faz parte de um e-mail massificado, em massa ou não, né? Então, usa-se processamento de linguagem natural para isso, para extrair eventos de calendário, para os assistentes pessoais, né? Alexa, da Amazon, o Google Assistant, etc., Cortana, para fazer busca, né, na web e até alguns jogos aqui usam algum tipo de processamento de linguagem natural. E, por fim, na última camada, algumas aplicações específicas para mídia, né? Para a indústria. Então, por exemplo, eu quero fazer análise em mídia social, fazer análise se um Twitter é um Twitter que fala de alguma minoria, se fala de algum preconceito, se fala de alguma fake news, por exemplo. Então, são processamentos de linguagem natural que tem por trás para poder fazer essa classificação e assim por diante. Então, aplicações são diversas, e dado que as aplicações são diversas, existem diferentes tipos de algoritmos para fazer, para gerar essas aplicações. Tá? E a gente vai começar hoje a falar dos princípios básicos do processamento de linguagem natural. Eu vou ter uma parte em slides para explicar alguns componentes importantes e a gente vai rodar algumas coisas também aqui, tá? E para começar, dado que das aplicações, né, que está aqui é a parte de Search Engines, né, os modelos de busca, estou trazendo um exemplo real que vocês podem testar aí no Google, aí agora, ao vivo, né? Tirei um print, mas vocês podem testar. Se vocês forem no Google agora e digitar qual o valor da minha fratura, ele vai te trazer algumas opções. E aqui eu tenho um processamento de texto, porque ele vai ver notícias ou páginas na web que tem alguma similaridade com esse texto que eu busquei. Então, ele vai trazer quanto custa uma cirurgia de correção de tíbia. Então, correção de tíbia, ele fez alguma correlação com fratura, né? E quanto custa aqui o valor da minha fratura. Então, ele fez uma correlação do texto para trazer quais são
as páginas que têm maior similaridade, né, com essa busca. Uma coisa interessante é que quando eu mudo a minha pesquisa, eu coloco aqui qual o valor da minha fratura do cartão de crédito, vocês veem que ele fala assim, você não quis dizer fatura? E por que esse exemplo eu gosto de usar ele? Porque fratura, como na primeira pesquisa que eu fiz, é uma palavra que existe no português, né? Não é um erro de digitação. A fratura, ela existe, tanto é que ele trouxe aqui e não me deu essa sugestão. E na segunda, o modelo, ele me deu a sugestão. Você não quis dizer fatura? Mesmo que fratura, que foi a palavra que eu digitei, existe no dicionário português, né? Então, por que ele conseguiu fazer isso? Porque ele conseguiu achar o modelo de processamento de linguagem natural que está por trás da busca aqui do Google, uma relação aqui que não existe uma relação grande entre a palavra fratura nesse contexto de cartão de crédito. Fratura e cartão de crédito não tem nada a ver no aprendizado que ele teve. Mas fatura, sim. Então, por isso que nesse primeiro exemplo, fratura, ele trouxe toda a pesquisa relacionada à minha pergunta, e no segundo ele falou, olha, será que você não digitou errado, não? Mesmo sendo uma palavra que existe. Então, vocês podem fazer esse teste aí no Google, que vai dar algo bem similar aqui à minha pesquisa. Por outro lado, continuando aqui usando o Google como exemplo, vocês podem também fazer esse teste. Me mostre fotos de raça de cachorro, exceto Beagles. E ele vai te mostrar só foto de Beagles, né? Se você for em Google Imagens. Poxa, exatamente o que eu não queria. Eu falei, me mostre fotos, qualquer raça, menos Beagle. E ele me trouxe somente Beagles. Por quê? Exatamente por essa dificuldade, né? Extrair todo esse conhecimento sintático, semântico, morfológico e as relações entre as palavras não é simples. Por mais que para nós, né, seres humanos, o entendimento ele é relativamente simples, para a máquina não é tão simples e por isso que existem algumas técnicas que nos ajudam a fazer essa interpretação. Só para mostrar um pouquinho dessa ambiguidade, principalmente do português, né? Essa frase é uma frase bastante clássica no meio de processamento de linguagem natural. Né? Eu vi um homem na montanha com um telescópio. Essa frase ela pode ter pelo menos 4 interpretações distintas. Então, eu vi um homem, o homem estava na montanha e eu estava aqui com o telescópio. Eu estava aqui com o telescópio olhando um homem lá na montanha. Então, dá para ser essa interpretação. A segunda é, eu vi um homem e ele estava na montanha com um telescópio. Ele estava lá na montanha com o telescópio e eu vi ele lá na montanha. Também é uma outra interpretação. Uma outra é que o homem estava na montanha, eu vi um homem, o homem estava na montanha e o homem estava com o telescópio. Então, a primeira frase é: o homem estava na montanha e eu com o telescópio vendo ele. A segunda, eu estava na montanha e o homem estava com o telescópio. Na terceira, o homem estava na montanha e com o telescópio. E na quarta, eu estava na montanha e eu estava com o telescópio. Então, são 4 interpretações diferentes de quem estava na montanha e quem estava com o telescópio vendo de alguma maneira. Então, é bastante ambíguo quando a gente usa, dependendo como a gente usa o português, e aí para o modelo conseguir interpretar isso, para a máquina conseguir interpretar, fica bastante complexo. Então é isso que nós vamos entender, como que a máquina tenta pelo menos fazer essa interpretação. E a primeira etapa, ou etapa mais clássica do processamento de linguagem natural, é começar a limpar os dados, né? Fazer um pré-processamento. Como tudo, tem uma tirinha que é bem engraçada, que fala que os cientistas de dados passam 80% do tempo limpando os dados e 20% do tempo reclamando que tem que limpar os dados, né? Então, normalmente, fazer esse pré-processamento, essa limpeza, é importante porque acaba ajudando depois no aprendizado dos modelos. Eu vou falar um pouco das principais etapas desse pré-processamento do texto. Então, o texto é o nosso dado que nós vamos trabalhar e como que a gente faz algumas limpezas para ajudar depois na segunda etapa, que é criar essa representação do texto. E a primeira delas é remover algum tipo de ruído. E no texto, esses ruídos a gente chama de stop words, que são palavras que aparecem muito no texto e que não trazem muita informação.
Tá? Então, normalmente, artigos, preposições, etc., são palavras que a gente considera como essas stop words, que são ruídos. Então, aparece toda hora de, para, e, em, e não traz muita informação. Então, normalmente, a gente pode retirar essas palavras porque ajuda a ficar mais limpo e não traz informações que não vão ser relevantes para mim. Tá? E a gente vai ver isso daqui a pouco, porque que é importante. A segunda parte do processamento, do pré-processamento do texto, é normalização. A gente tem muitas palavras que podem mudar por algum processo de inflexão ou tempo verbal ou alguma coisa assim. E aí, por o modelo considerar, se eu tenho uma grafia diferente, ele já considera uma palavra diferente no meu vocabulário. E isso também pode trazer ruídos no aprendizado do meu modelo. E por isso que a gente tem dois tipos de processos, são os mais conhecidos, para normalizar os meus dados, que é o steaming e a lematização. A ideia dos dois é muito parecida e só tem uma diferença, que o steaming ele reduz por uma forma raiz, mas não necessariamente é uma palavra que exista no vocabulário. Já a lematização, ela traz por uma raiz, mas essa raiz tem que pertencer, tem que ser uma palavra que existe no idioma. Então, por exemplo, a palavra change, né? A gente tem change, changing, changes, changed no passado e changer. Todas essas palavras, se eu deixasse ela no seu formato original, seria uma palavra no meu vocabulário, ou um token no meu vocabulário. Quando eu faço o processo de steaming, todas vão virar esse change até o G, e aí com isso eu tenho uma palavra só no meu vocabulário, independente do tempo verbal ou de alguma inflexão que ela esteja dentro do meu conjunto de textos. E a lematização, ela faria algo similar, mas dentro de uma palavra que exista no meu vocabulário. Então, por exemplo, tudo viraria change. Tá? Então, esse é um pouco da diferença. E a gente também, quando entrar na parte de modelo, vai entender por que esse pré-processamento também ajuda bastante na hora de criar a nossa representação do texto. A terceira etapa importante aqui é eu fazer a tokenização. Ou seja, cada palavra ou cada palavra, vamos dizer assim, que é importante na minha sentença ou no meu texto, vai virar um token. Então, eu tenho os tokens principais, né, os tokens do meu vocabulário. Depois, quando a gente entrar em alguns algoritmos, alguns modelos mais avançados, a gente vai ver que tem tokens especiais, etc., que marcam o fim de uma frase, início de uma frase, coisas assim que nos ajudam também nessa interpretação. Mas, basicamente, a forma mais simples de entender tokenização é que cada palavra do meu vocabulário vira um token. Então, quero um cartão adicional, por exemplo. E aí eu vou tentar analisar cada um desses tokens. Obviamente, vão ter questões complexas aqui em cada um desses processos. Então, por exemplo, eu tenho uma vírgula. A vírgula por si só vai ser um token ou ela vai fazer parte de uma palavra? É um ponto de discussão. Eu tenho alguma abreviação, eu tenho palavras compostas, como que a gente vai quebrando isso? Então, tudo isso são percalços que a gente vai tendo, complexidades que a gente vai tendo ao longo de criar uma aplicação real. Hoje é o nosso primeiro encontro e eu quero passar algumas ideias principais e depois a gente vai entrando nessas nuances, tá bom? Nesses pormenores, dentro desse limite de 3 encontros, que o tema ele é bem amplo, mas que, poxa, é muito legal e traz muitas possibilidades de aplicações. E, por fim, o último ponto é, uma vez que eu tenho os tokens conhecidos e os tokens especiais, eu consigo criar o meu vocabulário, e aí, em cima desse vocabulário, que eu vou tentar criar uma representação do meu conjunto de palavras, de frases e etc., para, em cima dessa representação, processar ou executar alguma tarefa relacionada ao processamento de texto, certo? E a partir desses pontos, né, a partir do momento que eu tenho o meu vocabulário, onde eu já tirei ruído,
fiz lá um pré-processamento de streaming ou lematização, gerei os tokens e aí gerei o meu vocabulário final, é onde eu consigo gerar a minha representação do texto, onde essa representação ela tem dois grandes modelos, o modelo esparso, a representação esparsa, e a representação densa. Né? E aqui é só uma representação, um exemplo, né? Eu tenho uma frase aqui, I saw a cat, né? Eu vi um gato, ponto final. E aí eu posso ter, nesse caso, nesse exemplo específico aqui tem a fonte, cada palavra está virando um token do meu vocabulário, até o ponto final, ele está virando também um vocabulário, e cada token desse do meu vocabulário vai ser armazenado em uma posição dessa minha lista de tokens, né? E aí, nesse caso bem simples, eu estou falando que a posição dele nessa minha lista é a representação numérica de cada uma dessas palavras. E eu vou ter os tokens especiais, por exemplo, esse UNK aqui, que é para determinar o fim de uma frase, por exemplo, né? E parece simples também. Quando que eu determino o fim de uma frase? É quando eu tenho um ponto final. Mas se eu tenho um etc. ponto, ou se eu tenho uma abreviação, doutor, dr. pontos, é o fim de uma frase, não é? Ah, quando eu tenho uma palavra em letra maiúscula, é um início de uma frase. Mas se eu tenho um nome próprio no meio da frase tem uma palavra também com letra maiúscula. Então, a gente vai, conforme vai evoluindo aqui, e vai entrando no detalhe nas aplicações, a gente vai vendo que tem bastante complexidade, mas existem formas e bibliotecas para ir nos ajudando a criar essa representação, tá bom? E essa representação aqui tem a representação esparsa, ela é um pouco mais simples, mas menos eficiente, e a densa, que hoje a gente tem representações densas, que são o estado da arte, e que são um pouco mais complexas, mas que trazem resultados melhores, principalmente para problemas mais complexos, tá? E aqui eu vou sair um pouquinho agora do slide e vou mostrar um pouquinho de como que isso roda na prática, né? Só para vocês já começarem a ter um gostinho de como isso funciona. E aí, eu queria apresentar para vocês, não sei se todos conhecem, uma solução da AWS, que é o SageMaker Studio Lab, tá? Essa solução da AWS, vou até colocar aqui o link para vocês, cadê? O SageMaker Studio Lab, vou colocar aqui para vocês no chat. Ele é uma ferramenta que a AWS lançou no último reInvent, que foi em novembro do ano passado, então menos de 6 meses. É uma plataforma 100% gratuita para vocês fazerem experimentação de modelos de machine learning. Então, muito legal. Eu diria aqui que é um concorrente para quem já está acostumado com o Google Colab. Esse seria uma alternativa para o Google Colab, para a gente experimentar modelos, e a AWS está investindo bastante. Então, a gente tem máquinas CPU, GPU aqui, e cada vez mais vai ser integrado com o ecossistema do SageMaker da própria AWS. Então, a ideia é cada vez mais a gente poder experimentar aqui e já deployar no ambiente da AWS. Então, vale muito a pena conhecer essa ferramenta 100% gratuita, tá? E hoje, como a gente vai falar muito de experimentação, rodar aqui em Jupyter Notebook, eu vou usar essa ferramenta, está aqui aberta já com o código. Eu tenho aqui a minha CPU rodando. Uma coisa muito legal dessa ferramenta é que ela persiste, deixa eu ver onde está aqui, ela persiste os dados. Então, mesmo quando cai aqui o nosso runtime, né, porque ele fica um tempo no ar, depois você cai e você pode reiniciar. Os dados ficam persistidos lá. Então, isso é muito legal, porque você pode voltar no seu experimento, rodar de novo. Então, recomendo muito vocês olharem essa ferramenta aqui, que é o SageMaker Studio Lab. Então, aqui, ó, eu vou só mostrar para vocês, eu tenho aqui ele é aberto. Entrem lá depois, façam o cadastro para poder acessar e usar de forma gratuita. Eu vou compartilhar também agora com vocês o link do GitHub, onde está o PPT que eu estou apresentando e o código que nós vamos rodar, já está lá disponível para quem quiser acessar, já está aí no chat. Quando vocês entrarem aqui no GitHub,
vocês vão ver, né? Aqui está o PPDF, né? Que é o PPT que eu estou apresentando, e a implementação que nós vamos rodar. Além desses dois arquivos, vocês vão precisar subir esse cara aqui, que é um conjunto de frases faladas no episódio do Simpson, que a gente vai criar um embedding hoje, e aí vai ser então importante ter ele lá. E mais um documento, que é esse cara aqui, ó, embeddings. Então aqui tem alguns links, um deles é o embeddings. Quando você clicar nesse embedding, ele vai para um link, que é o repositório de embeds do NILC. O NILC é o Núcleo Interinstitucional de Linguística Computacional, de algumas universidades aqui do Brasil. Ela é principalmente na USP, mas tem várias universidades colaborando. E quando eu explicar um pouquinho o que é o embed, vocês vão ver que é possível criar nós vamos criar, ou pegar alguma coisa pronta, que isso acontece muito, né? Várias empresas hoje deixam embeds disponíveis, open source, para ter uma colaboração da comunidade. E na questão português, o Nilk é um dos pioneiros a deixarem aqui embeds, é só baixar. O que eu estou usando na apresentação é esse aqui, ó, Word2Vec de 300 dimensões, então vocês podem fazer o download. Se eu mostrar aqui para vocês, ó, o meu SageMaker Studio Lab, tem aqui, ó, tá vendo que ele está baixado aqui, ó, Cibol 300 TXT. Então ele está aqui, o Simpson e o código que nós vamos rodar. Então vocês podem baixar também gratuito. Então o Nilk é um dos pioneiros aqui no Brasil a ter o embeddings pré-treinados em português, e também a gente tem a Neuromind, que é uma empresa também aqui no Brasil que já tem alguns embeds públicos em português muito legal também, e a gente vai falar um pouco disso. Então, só para vocês setarem aqui o ambiente para ir acompanhando e rodando. Além disso, no GitHub, tem alguns links de algumas bibliotecas que são muito importantes para quem quer trabalhar em Python com processamento de linguagem natural. Nós vamos rodar algumas delas que já trazem algumas coisas prontas. Então, tem o NLTK, o Space, o TextBlood e essa Linguateca. Na verdade, não é bem uma biblioteca, mas é um conjunto de frases aqui que a gente chama de corpos morfossintáticos, que já foram anotados, né? Dados sintáticos aqui do português do Brasil e de Portugal, já anotados e analisados. Então, tem um corpus bem interessante para quem quer trabalhar com a linguagem em português, e as bibliotecas aqui que simplificam o processamento de texto, né? Essa TextBold, o Space, que tem várias coisas já em português, né? O link que eu deixei já é para as funcionalidades que tem em português, e o NLTK também, que tem bastante coisa em português. Todos os links estão aqui no GitHub. Eu vou fechar aqui. Beleza? Então, vamos lá. Vamos abrir agora aqui o código que está lá no GitHub. Quando a primeira coisa, a gente tem que instalar algumas dessas bibliotecas que não vêm instaladas por default no SageMaker Studio Lab. Então, tá vendo? Eu estou instalando aqui o NLTK, o Scikit-learn, o Matplotlib, Seaborn. Estou instalando várias bibliotecas que nós vamos usar. Eu já instalar. Eu vou até rodar de novo aqui, ó. Eu vou zerar só para vocês verem que está funcionando. Vou rodar aqui com vocês. Devia ter feito isso logo no começo, mas eu esqueci. Então o kernel restartou. Vou rodar todos. Vou deixar rodando tudo. Lematização, unigrama, bigrama, regex. Até aqui. Vamos rodar tudo de novo. Beleza, então rodou a instalação das bibliotecas. E nesse primeiro bloco de código, se tiver pequeno, vocês me mandam uma mensagem aqui no chat, se estiver dando para ver bem, beleza, senão eu dou um zoom. Então, nesse primeiro bloco de código que eu estou criando, né? Estou criando um data frame no Pandas, aqui em Python, e eu estou criando um vocabulário, o corpus, bem pequenininho, onde eu tenho duas frases. A primeira frase é sobre live de NLP no User Group São Paulo. Eu gostei muito. A live de NLP pode melhorar, não gostei muito. Então, tem duas frases aqui, e eu já tenho um rótulo para essas frases, que são uma classe positiva e negativa. Quando a gente fala de criar a representação do texto, a frase, o texto que vai ser importante para criar a representação, mas se no futuro eu quiser criar um modelo de classificação de sentimento,
vai ser importante ter a classe, né? Eu ter o rótulo desse texto. Então, uma coisa é a representação, que é importante, e o segundo momento é a tarefa que eu quero criar, e dependendo da tarefa eu vou precisar ter marcações de dados aqui. Tudo bem? Então, aqui eu tenho um exemplo bem simples, né, para criar um primeiro corpus. E aí eu vou fazer algumas das coisas do pré-processamento que eu mostrei nos slides. Então, a primeira coisa é, quero fazer uma tokenização, né? Então, vou usar a biblioteca do NLTK, que ela já tem isso implementado. Quando eu rodo ela, tá vendo que eu criei aqui, ó, eu tenho a frase AWS User Group São Paulo, e ele criou meu token aqui, ó. AWS virou um token User Group São Paulo. Legal? Eu coloquei esse exemplo tanto pelo nome do grupo, mas também porque aqui já para vocês ir pensar, já para vocês começarem a pensar em alguns problemas que podem acontecer. Será que São Paulo, o São deveria ser um token e o Paulo deveria ser outro token? Ou São Paulo deveria ser um token único? Porque se eu quiser reconhecer, por exemplo, nome de cidades, e eu vou analisar cada token, né? Porque depois eu vou fazer uma análise em cima do token. Ele vai analisar São. Existe uma cidade que chama São no Brasil? Não. E uma cidade que chama Paulo? Também não. Então, se eu analisar esses tokens de forma separada, talvez eu vou, por exemplo, poderia induzir o meu modelo a Paulo, é um nome próprio, e aí eu poderia. Opa, o Everton está pedindo para eu aumentar aqui a tela. Vamos lá. Me falem se ficou bom, tá? Se não, vão me avisando aí. Então, aqui já começa a ter essas nuances, né? Que palavras que tem que estar junto, quanto tem que estar separado, quando que São Paulo, eu vou entender que São Paulo é um estado, é uma cidade, é um time de futebol, é um santo, São Paulo. Paulo é um nome próprio também. Enfim, o São, a palavra São sozinha, pode ser uma pessoa que está sã, alguma coisa assim, ou pode ser para Santos, né, como um todo. Cara, então já começa a ter algumas nuances mais complexas, mas tudo bem. É só para vocês ir pensando, porque hoje ainda é só para a gente entender essas principais etapas, tá? Mas aqui eu já usei aqui o NLTK, importei ele. Então aqui as duas primeiras linhas de código é só para importar. E aqui eu estou fazendo download de uma biblioteca dele para fazer essa tokenização e estou mandando fazer aqui, ó, Word Tokenized nome, onde o nome é essa conjunto de palavras aqui, AWS User Group São Paulo. E aí ele consegue tokenizar. Vocês podem fazer alguns testes. Eu posso fazer o AWS User Group São Paulo, vírgula, teste 1, 2, 3. O que vai acontecer, ó? Então ele criou a AWS User Group São Paulo. Tá vendo aqui, ó? Paulo e vírgula ficou junto, né? Eu posso ter a visão junto ou separado. Teste, ou eu escrevi tese aqui, escrevi errado, mas tudo bem. E 1, 2, 3 ficou junto como um número. Então a gente vai testando e entendendo como que vai acontecendo essa tokenização. Aqui tem mais um exemplo, né, de tokenização. AWS User Group São Paulo, 1, 2,3. Então, é um pouquinho do exemplo que eu mostrei anteriormente, né? O 2 com vírgula fica junto, e 3, e assim sucessivamente. Então, essa é a primeira etapa, que é eu criar tokens dentro dos textos disponíveis que eu tenho. Depois, eu vou remover as stop words, que são as palavras, os ruídos que talvez não fazem muito sentido. Nessa mesma biblioteca, que é o NLTK, ele já tem um conjunto de stop words para cada língua. Então eu tenho aqui, ó, stop words do inglês. Né? Então quando eu dou aqui, ó, eu mando listar o corpus de stop words do inglês, é todos esses aqui, ó, me, my, myself, we, ours e etc. São um conjunto de palavras que são consideradas stop words, então você já tem algumas, e você pode adicionar dependendo do seu problema. Pô, tem alguma coisa muito específica aqui que eu estou tratando, eu quero acrescentar mais coisas ou te remover algumas coisas. A gente pode remover uma stop word dessa lista básica, né, do NLTK, ou acrescentar. Então aqui eu estou removendo, stops.pop,
para quem é da computação, né, que você inclui ou tira alguma coisa de uma lista, então estou removendo aqui a posição número 3 da lista, que é o myself, então ele está retirando, ou eu posso adicionar, nesse caso eu coloquei aqui, ó, o G São Paulo, estou adicionando na lista de stops, só porque na minha frase eu vou ter, né, essa palavra, user group São Paulo, e aí eu quero remover. Quando eu faço isso, quando eu mando remover, né, eu tô pegando aqui agora, ó, a lista, o corpus de stop words do português, estou adicionando user group São Paulo nessa lista de stop words e estou mandando eu fazer a minha vetorização aqui, eu estou mandando criar a minha lista de palavras, né, de tokens que eu tenho. Quando eu faço isso, ó, eu tenho aqui, ó, gostei, live, melhorar, NLP, pode e sobre. Esses são os tokens do meu vocabulário. Poxa, mas na frase que eu tinha aqui, ó, que era sobre live de NLP no User Group São Paulo, eu gostei muito. Tá vendo que o D não tá lá, o no não tá lá? Por quê? Porque são stop words do português. Então tá vendo aqui, ó, não tem o no, o de, ele só deixou as principais palavras porque eu fiz essa remoção de stop words, mas incluí também User Group São Paulo que originalmente não estaria dentro dessa lista de stop words, tá? Só não imprimi todas, mas hoje no NLTK é uma lista de 204 palavras de stop word, aqui está 205 porque eu adicionei uma a mais, que é o User Group São Paulo, e só para vocês terem uma ideia, as 10 primeiras dessa lista são D, A, O, Q, E, do, da, em, e assim por diante. Então são palavras que são removidas aqui do meu vocabulário, tá? Para tirar um pouco de ruído. E por fim, a gente tem a parte de steaming, né, e lematização. Mais uma vez, usando aqui a biblioteca NLTK, por isso que eu recomendo fortemente, quem quer vai lá no link que eu deixei disponível, dê uma olhada, vale muito a pena. A gente tem algumas palavras, a connection, connections, connective, connecting e connected. Então são palavras que poderiam cada uma virar um token. Quando eu mando fazer aqui o steaming, né, a gente, na verdade, eu mando aqui para cada palavra, dentro da minha lista de palavras exemplos, eu estou mandando fazer um steaming nessa palavra. Então, todas vão virar connect, porque eu corto, como eu mostrei para vocês. Tá? E aqui tem mais um exemplo, né, em português, pedra, pedreira e pedreiro. Pedra, pedreira e pedreiro vira PRD. Todas, porque todas viram o mesmo radical. Então, pedra, pedreira e pedreiro são, pela biblioteca, são próximos, né? Aí aqui mais um ponto para pensar. E se eu colocasse o nome próprio Pedro? O que acontece? O Pedro, tá vendo que o Pedro, ó, pedra vira PDR, pedreira, cadê? Peraí. Peraí que eu fiz cagadinha aqui, né? Então eu adicionei o Pedro, que é um nome próprio, não tem nada a ver, né, no conjunto de pedra, pedreira e pedreiro. Pedro é um nome, mas se eu fizer o steaming aqui, o que vai acontecer? Se eu treinasse um modelo com essa representação, ó, o Pedro vira PDR, o pedreiro também, pedreira também, pedra também. Então, o modelo iria considerar que se aparecesse Pedro ou pedra, ia ser a mesma coisa no meu vocabulário. Então, já mais um ponto aqui para pensar. Tem que tomar, por um lado, ajuda muito nessa representação, mas pode imputar erros também, né? Então, tem que tomar bastante cuidado, não é simplesmente pegar e rodar. Mas vamos continuar em alguns exemplos aqui. Deixa eu só tirar o Pedro daqui. Beleza. E aí, se eu aplicar o tokenizer, né, eu criar essa tokenização dentro do meu modelo, eu vou ter aqui as minhas duas frases, né, que eu tinha lá, a frase 1, sobre live de NLP no AWS User Group, eu gostei, e na frase 2, a live de NLP pode melhorar, não gostei, tá?
E aí o que eu posso fazer é aplicar esse processo de steaming, né? Então eu tenho a frase, tokenizei ela, as frases, né? O meu vocabulário aqui bem simples, e aí quando eu aplicar aqui o steaming dentro dessa frase, ele vai mostrar, ó, o original é sobre e virou SBR. O original é live, continua live, o D continua D, NLP e assim por diante. Então algumas mudam, outras não, né? E depois eu posso remover as stop words, que aqui eu não removi ainda, como, por exemplo, o A, o eu, o D e assim por diante. E uma coisa importante que a gente pode fazer ou não, dependendo de como também do nosso problema, é colocar todas as palavras em lowercase, né, ou todas em minúscula ou em maiúscula, porque isso também ajuda. Porque se eu quiser ser case sensitive, pode trazer algumas informações, às vezes não, só pode piorar e trazer ruído para o meu modelo. Nesse caso, a gente está tirando todas as palavras, né, o NLP está ficando tudo minúscula aqui nessa minha, nessa minha limpeza, tá? De dados, nesse meu pré-processamento do dado. E por fim, a lematização também, só para exemplificar, a gente tem aqui as mesmas palavras, mas quando eu uso lematização, ele já gera um resultado diferente. Então, quando eu uso steaming ou lematização, por isso que existem as duas técnicas, porque elas podem gerar resultados diferentes. Tá bom? Um outro ponto importante que vocês vão ver bastante, né, um outro conceito, o conceito de unigrama, bigrama ou n-gramas, né? O que significa isso? É eu começar a analisar palavras que aparecem no meu vocabulário, e essas palavras podem ser analisadas de forma individual, que é o unigrama, ou pode ser analisadas em grupos, né, pares de 2, 3, etc., que é o bigrama, trigrama e etc. O que isso significa? Então, pegando aquele meu conjunto de palavras que aparecem no meu texto lá, sobre a live de NLP no User Group, eu gostei muito, e a segunda frase é a live pode melhorar, não gostei muito. Então, tem essas duas frases no meu vocabulário. Quando eu crio o meu vocabulário, eu tenho esse conjunto aqui, ó. Então, a palavra dei, eu, gostei, live, porque live aparece duas vezes, mas tudo bem, as palavras únicas que aparecem no meu corpus, no meu vocabulário. E aí, como que eu represento de uma forma mais simples possível essas minhas frases, que é a frase 1 e a frase 2 de maneira numérica? Então, a palavra de, ela aparece na primeira frase. Tá vendo aqui, de, ela apareceu. Então, eu marco como 1. A palavra melhorar não aparece na primeira frase, mas aparece na segunda. Por isso que na primeira frase aqui, melhorar está 0, e na segunda frase, melhorar está 1. Eu não aparece na segunda frase, e assim por diante. Então, eu crio um vetor de zeros e uns, colocando 1 nas palavras que aparecem naquela frase. Então, o meu header aqui, né, é o meu vocabulário, todas as palavras que eu tenho, e depois eu coloco 1 ou 0 se ela aparece ou não naquela frase. É uma representação mais simples numérica, que também é chamado de bag of words, para representar uma frase. Quando eu falo de bigrama, a gente já começa a ter, não ficou bem visual, mas eu começo a ter pares de palavras. Então, eu gostei, gostei muito, melhorar, NLP no, NLP pode, no User Group São Paulo, eu começo a avaliar grupos de palavras, porque às vezes a palavra que apareceu antes ou depois pode mudar algum significado, mas eu crio a representação, ela é exatamente igual. Tá? E para fechar essa primeira etapa e voltar lá para alguns exemplos, né, a gente tem um artifício aqui que é muito usado, que não tem nada a ver com inteligência artificial, que é o regex, que são expressões regulares para tirar algumas informações. Então, por exemplo, eu quero validar se é um e-mail, se aquele campo que foi preenchido corretamente como um e-mail. Cara, não preciso muito. Tem coisas que é mais simples eu conseguir extrair alguma informação com regex e depois aplicar isso no modelo. Então, por exemplo, aqui, ó, eu quero pegar qual é o provedor de e-mail. Dado um e-mail, eu quero pegar o provedor. Eu posso pegar aqui, ó, quero splitar entre o arroba e o ponto.
Então eu vou analisando aquele e-mail, quando eu chegar no arroba e no ponto são os meus marcadores, eu quero pegar o que está entre eles. Então, Gmail, por exemplo. Né? Pode ser que não. Então, sempre eu consigo criar uma regra que se aplica a todos os e-mails. Sempre todo e-mail entre o arroba e o ponto, o primeiro ponto é o provedor daquele e-mail. Então, eu não preciso criar uma coisa muito elaborada, eu posso usar expressões regulares para extrair informações quando tem uma máscara aqui que é possível criar, tá bom? Então, aqui é um exemplo de regex. Beleza, gente, vão mandando aqui perguntas, considerações, se tiver muito abstrato ou se tá tudo bem, vão mandando aqui no chat, tá? Beleza, então a gente volta aqui para os slides para falar o seguinte. Então, sempre que eu vou trabalhar com processamento de texto, uma das coisas iniciais é eu tentar entender o meu vocabulário, que eu vou trabalhar meu texto, e fazer uma limpeza, um pré-processamento desse dado, que envolve remoção de stop words, lematização ou steaming, a tokenização e a criação do meu vocabulário. Uma vez que eu tenho essa primeira etapa criada, eu pré-processei o texto, limpei, etc., a gente pode criar representações desse texto. E elas podem ser esparsas ou densas. Primeiro, vamos falar da esparsa aqui, que as principais é o Bag of Words, né, o BOW aqui, One Hot Encode e o TF-EDF, tá? São as principais. Eu falei um pouquinho do Bag of Words ali, mostrando na implementação, mas aqui tem um caso interessante, é um exemplo. Vamos supor que eu quero avaliar um review de um produto. Então, a Amazon, por exemplo, .com, ela tem lá um e-commerce, né? E nós, como clientes, consumidores, compramos um produto e chamamos um review. Não dá para uma pessoa ou para um grupo de pessoas ficar lendo todos os reviews. Mas eu quero, ali tem muita informação para a Amazon entender, poxa, o produto que o pessoal está gostando, que não está, para melhorando o serviço ao consumidor. E aí ela pode criar um analisador de sentimento para classificar se aquele review que foi deixado ele é positivo ou negativo. E aí eu tenho aqui um exemplo de um review positivo. O preço good price, quality not bad, I'm happy, I bought it. Então o preço é bom, a qualidade não é ruim e eu estou feliz com essa compra que eu fiz, tá? Então essa seria um review positivo. Depois eu tenho um review negativo. Qualidade ruim, eu tô triste, eu vou devolver essa compra que eu fiz, tá? Aqui, esses dois reviews são verdadeiros, tá? Da Amazon. Esse foi um caso muito antigo, quando começou os primeiros modelos de análise de sentimento. E aí, então, essa representação do Bag of Words, que a gente viu lá até viu um pouquinho ali na implementação do Unigram, ele faz o seguinte: eu pego todas as palavras que aparecem, né, no meu dicionário. No meu caso, o meu dicionário, meu corpus é todas as palavras que aparecem nesses dois exemplos, é muito pequeno. Eu crio aqui essa lista de palavras do meu vocabulário. Depois eu vou criar uma representação numérica dessas, porque o computador, né, a gente não consegue processar diretamente palavras. A gente vai ter que criar uma representação matricial, vetorial, para conseguir processar essas informações, né, fazer contas. E aí o que está acontecendo? Então a primeira frase ela está representada por esse vetor de uns e zeros aqui, ó. A palavra good aparece, então é 1. A palavra card não aparece, 0. A palavra price aparece, é 1. E assim por diante. E a segunda frase aparece embaixo também com a sua representação. Beleza, então eu tenho esses dois exemplos, criei uma representação vetorial numérica desses dois exemplos, e aí chega uma terceira frase para eu classificar. Ó, chegou uma frase aqui, ela é positiva ou negativa? Então a frase é: o preço não é bom, a qualidade é ruim, eu não estou feliz com a compra que eu fiz. Intuitivamente, vocês lendo, qual é o sentimento que vocês extraem dessa frase? Positivo ou negativo? O sentimento aqui é negativo, certo? Pô, o preço não é bom, a qualidade é ruim, eu não estou feliz com essa compra, né? Então o sentimento é negativo. Mas vamos analisar como o computador processaria ela. Primeira coisa é gerar uma representação numérica. Então aqui, ó,
a palavra good aparece aqui, ó, good. Então, a palavra card não, price, aparece. E assim por diante. Então, ele criou uma representação vetorial dessa terceira frase aqui, ó. E aí o computador vai comparar o quê? Esse vetor de zeros e uns é mais parecido com a frase positiva ou ele é mais parecido com a frase negativa? Né? E aí, se nós analisarmos isso junto, o que vai acontecer, né? A gente vai ver que a representação vetorial da primeira e da terceira frase são exatamente iguais, porque ó, as palavras que aparecem aqui, o good aparece nas duas, price nas duas, o not aparece nas duas, e assim por diante. Então, as palavras que aparecem nas duas são exatamente as mesmas, numa ordem diferente, mas aparecem. Então, o modelo classificaria como positivo. É o meu modelo de classificação que é ruim? Não, a gente nem vai falar disso agora. A minha representação que é muito pobre, porque ela não me traz todas as informações que estão implícitas no texto, né? Que é a parte morfológica, sintática, semântica, na verdade, aqui das palavras, né? Porque a ordem com que as palavras aparecem, como elas aparecem, importam muito, né? Então, o ideal é que essa frase fosse classificada como negativo, mas essa representação numérica não consegue me dar essa visão. Tá? Então, essa representação é como funciona o Bag of Words, mas ela é muito simples, então para problemas mais complexos ela não funciona muito bem, mas hoje ela ainda é usada para coisas mais simples. Tá? E o OnHot Encode? O OnHot Encode ele é mais esparso ainda do que o Bag of Words. Por quê? De vez de eu ter uma representação densa para cada frase então uma frase, então se eu tenho um vocabulário, quantas palavras vocês acham que tem no vocabulário, no dicionário português? Alguém chuta aqui no chat? Isso sem erro de grafia, sem nada, tá? Só quantas palavras existem no português? Se eu não me engano, são em torno de 26 mil palavras, tá? Não tenho certeza, mas vamos pôr aqui, ó. Quantas palavras existem em português? Quatrocentas mil palavras. Eu errei feio aqui. Então, existem 400 mil palavras no português, tá? Confundi aqui. 400 mil palavras. Mas quando a gente olha, por exemplo, o embedding pré-treinado do Nilk, ele tem mais de uns milhão, mais de 1 bilhão de tokens. Poxa, mas se existem só 400 mil palavras, como que ele tem mais de 1 bilhão de tokens? Não faz muito sentido. Por quê? Porque exatamente não é cada palavra que vira um token. Eu tenho gírias, eu tenho erro de grafia, eu tenho um monte de coisa que eu posso querer considerar. E da onde que ele tirou esses tokens? Ele pegou dados do Wikipedia, do Google News, do G1, de vários lugares, folhinha, aí vai ter nomes próprios, vai ter um monte de coisa. 26 mil deve ser latim, boa, Paulo, deve ser a raiz, né? O principal. Mas está vendo que eu tenho muito mais palavras. Então, imagina se eu tenho 1 bilhão de tokens e quero gerar essa representação aqui, ó, o Bag of Words. O que iria acontecer? Eu ia ter, cada frase minha ia ter 1 bilhão de zeros e uns para representar. Por isso que é chamado de representação esparsa. Ia ficar muito grande cada vetor, muito, muito grande. Cada frase ia ser representada por 1 bilhão de zeros e uns. Cara, não faz muito sentido, né? Ia ficar muito complicado de tratar. O OneHot Encode, pior ainda. Por quê? Para cada palavra, eu tenho um vetor. Então, aqui, ó, a palavra good é 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. A palavra car, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Eu tenho, para cada palavra, uma representação de 1 e vários zeros para cada palavra. E depois, para a frase, eu vou fazer uma junção. Pode ser uma somatória, uma média, alguma coisa assim. Mas fica até mais complicado e mais esparso ainda. Mas essa é a representação mais simples de texto, né? Então, o Bag of Words e o OneHot Encode. E aí, dado que conforme foram evoluindo as aplicações e o OneHot Encode e o Bag of Words não se adaptavam muito bem,
né, não dava bons resultados, criou-se, né? Então aqui as principais características, né? Não retém informações sobre gramática na sentença, nem sobre a ordem das palavras no texto que a gente viu. Se novas frases que tiverem novas palavras, então o tamanho do vocabulário aumenta, aí tem que mudar toda a representação, e é difícil obter similaridade entre palavras e sentenças, né? Grande quantidade de zeros. Então, dado todo esse contexto, gerou-se uma evolução, um passo depois daqui das representações do Bag of Words e do One Hot Encode, ainda uma representação esparsa, mas que já trouxe bons resultados para a área, e é muito usado hoje em dia, é o que a gente chama de TF e DF. Né? O que é o TF e DF? Então, é uma medida estatística que avalia a importância de uma palavra dentro de um documento ou dentro de uma coleção de documentos. Então, não é o 0 ou 1, ou aparece ou não aparece. Então, vai ter um valor que vai me dar um grau de importância daquela palavra. Então, já começa a mudar. Então, não é todas as palavras iguais, 0 ou 1 aparece ou não, mas eu tenho essa representação numérica que dá um grau de importância. Tá? Então, é um método muito usado para NLPs clássicos, né? E a intuição é que as palavras que aparecem muito é as que são menos importantes. Porque se ela aparece muito, não é ela que vai me determinar o diferencial daquele texto, né? E aí eu vou fazer, então, esse cálculo da frequência inversa. Porque a frequência, se ela aparece muito, eu vou primeiro calcular a frequência, e as que aparecem muito é que vai ter menos peso. Por isso que chama o inverso da frequência. TF e IDF. E como que é o cálculo disso, né? Então, o cálculo do TF é o número de vezes que o termo T aparece num documento D. Então, esse é o primeiro cálculo. E depois o IDF, ele vai fazer esse cálculo aqui, que é o log de D dividido por N de T, onde NT é o número de documentos, onde T aparece na coleção de documentos. Tá? Pô, muito complicado. Vou tentar explicar. Também a ideia não é entrar muito na matemática, mas é importante ter uma ideia de como isso acontece. Tá? Então vamos lá. Eu tenho os documentos D aqui, ó. Documento 1. Essa é a primeira sentença. Documento 2, aqui é a segunda sentença. Documento 3 e, por fim, a última frase. Então eu tenho 3 frases aqui. Eu tenho um conjunto de documentos, tá? Cada um é um documento. Nesse caso, um documento pequeno. Cada documento é uma frase só. Tudo bem? Quando eu pego as palavras, então essa é a segunda sentença, eu tenho aqui as palavras que aparecem, no caso foram 5 palavras, né? Essa é a segunda sentença, e eu vou fazer o TF, que é a frequência da palavra segunda. Então, como que eu calculo o TF da palavra segunda? Lembra que o TF é o cálculo do número de vezes que o termo T apareceu no documento D, certo? Então, quantas vezes a palavra segunda apareceu no meu documento, um documento X, né? Que está aqui. Então, eu tenho aqui, ó, a meu documento B, que é o que eu estou analisando, que é esse cara aqui, ó. Essa é a segunda sentença. Eu tenho 5 palavras e ela apareceu uma vez. Então, é 1, que é a quantidade de vezes que ela apareceu, dividido por 5. Então, dá 0,20. Então, o TF da palavra segunda no documento B é 0,2. E o IDF da palavra segunda? O IDF vai ser a quantidade de vezes. Então, aqui, ó, quantos documentos eu tenho, que no caso são 3. Então, eu tenho 3 documentos, o A, o B e o C. E quantas vezes ela apareceu no meu conjunto de documentos? Ela apareceu uma vez só, ela apareceu só no segundo documento. Então, a primeira análise é em cada documento, a frequência dela, e depois no meu conjunto total de documentos. Então, é 3 por 1, log de 3 por 1, que vai dar 0,48. Então, como que é o IDF dessa palavra no meu conjunto de documentos. E depois eu vou fazer o TF IDF, que é o TF 0,2 vezes o 0,48. Então, a força da palavra segunda é 0,096, tá? E aí a gente faz esse cálculo para cada palavra do meu vocabulário. Então, de vez de eu ter zeros ou uns, eu vou calcular
um valor, então a palavra segunda ia ser 0,096. A palavra A, se vocês calcularem, ela aparece nos 3 documentos. Então, o que vai acontecer, né? O IDF da palavra A vai ser 0, porque ela aparece nos 3 documentos. O log 3 dividido por 3 é 1, log de 1 é 0. Então, todo log de 1 é 0, por isso que o TF-DF dela vai ser 0. 0 vezes qualquer coisa é sempre 0. Por que é 0? Porque o A é uma palavra que aparece nas 3 frases. Então, ela não vai conseguir me ajudar a determinar o que cada frase significa, porque se ele aparece nos 3, ele não é um fator determinante aqui para ajudar eu a interpretar o que cada frase significa. E até por isso que ele é considerado um stop words, mas aqui só para vocês terem essa ideia, tá? E aí, voltando para o nosso Jupyter Notebook, a gente tem aqui uma implementação do TF-DF. Eu deixei para vocês consultarem, rodem depois com calma. Eu já estou falando aqui 1 hora, passa muito rápido. É muita coisa interessante para falar, mas eu tenho aqui, né, exatamente as frases que estão no slide. Essa é a primeira sentença, que é a segunda e, por fim, a última. E eu tenho 2 implementações. Uma que é feita na mão, o TF, como eu tenho lá no slide o cálculo matemático, dá para fazer esse cálculo aqui. Então, é essa implementação que eu estou fazendo. Então, essa função TF-DF faz o cálculo na mão, tá? Só para vocês verem, não é tão complexo. E depois a gente tem no Scikit-Learn, que é uma das principais bibliotecas que a gente usa em Data Science, já tem implementado TF-DF Factorized. Então, você não precisa criar na mão, você pode só chamar essa implementação pronta, tá? Mas aqui é só para vocês verem que dá para implementar, não é nada muito complexo. E aí eu estou pedindo aqui, ó, calcule na palavra A, calcule o TF-DF, né? A palavra segunda também, que foi o que a gente viu no slide. Então, como a palavra A, né, o TF-DF para a sentença A, B e C, então é 0, 0 e 0, e a palavra segunda é 0, que ele não aparece nem na C, e na sentença B, 0,54, tá bom? Então aqui a gente consegue gerar essa representação de cada palavra, não é 0 ou 1, ela é um range de valores, tá? E aí quando eu crio, então, o meu vocabulário dessas 3 frases aqui, que é o A mais B mais C, né, que são essas frases que a gente está analisando aqui, eu crio o meu vocabulário, aqui é a última, essa a primeira sentença e assim por diante, então tem as palavras aqui. E aí o que eu posso fazer? Criar a representação numérica dessas frases. Então não vai ser uma representação de zeros e uns somente, como a gente viu. Aqui vai ser, ó, a representação do vetor A vai ser 0, 0352, 0, 0954, 0, 0954 e assim por diante. Tá vendo? Não é mais zeros e uns. Então começa a diferenciar por conta de cada força de cada palavra. Aí eu tenho a representação do meu vetor B e a representação do meu vetor C. Então, vocês veem que ainda é um modelo esparso, né? Não é um modelo denso ainda, mas ela é uma evolução do Bag of Words, que eu não tenho só zeros e uns, mas tenho já uma representação específica para cada palavra. Isso já ajuda no meu entendimento aqui para fazer o processamento de linguagem natural. Então, aqui é o exemplo que está no slide, e depois eu tenho um exemplo só usando aqui o Scikit-Learn, para vocês não quero implementar. Pô, tem uma biblioteca pronta que faz isso, e aí tem aquela frase, aquele meu primeiro exemplo que está aqui no notebook, né? Aquela minha primeiro corpus, que é esse aqui, ó. Essas 2 frases, né? Que nós usamos aqui no comecinho. E aí voltando aqui em TF-DF, eu posso gerar, ó, tá vendo? A primeira frase ela vai virar esse aqui, ó, 011, 011, 011, 00 e assim por diante. E essa segunda representação. Tá? Então, eu crio essas representações de acordo com a frequência de cada uma. Então, primeiro eu calculo o TF e depois o TF e IDF, que vai ser a minha representação final de cada uma daquelas frases que a gente usou. Tá? Então, você vê que aqui no começo é muito parecido, porque as palavras a frequência é muito parecida, né? Mas depois, quando eu faço o IDF, essa é a representação final da frase 0, né? E da frase 1. São as 2 frases que eu tenho.
Beleza? E aqui, só para trazer um paralelo, né, com o exemplo que eu mostrei para vocês, né? Então eu tenho a primeira questão, que é eu criar uma representação e depois fazer a classificação, se é positivo ou negativo. E para fazer essa classificação, como que eu faço? Eu vejo a similaridade. Essa frase que eu quero classificar, ela é mais similar com a primeira ou mais similar com a segunda, né? Nesse caso, nesse exemplo, a gente viu que é exatamente igual, né? Eu peguei um exemplo para mostrar que é exatamente igual. Mas existem cálculos de similaridade que a gente faz. Um dos mais usados é a distância de cosseno. Qual que é a distância entre uma frase e outra? Porque eu posso plotar isso, né, de uma maneira gráfica e fazer o cálculo da distância cosseno entre cada vetor, né? Porque como agora eu estou falando de vetores, eu posso verificar. Então, quando eu faço aqui, ó, a distância cosseno entre a representação, né, o meu bag of words de A e o meu bag of words de B, a distância cosseno entre A e C e de B e C. Então, faço todas as distâncias e mostro aqui ó, a similaridade, e depois faço a mesma coisa, mas para as distâncias cosseno entre os vetores com TF e IDF. Então, a gente mostra aqui. Ó, então, existe mais similaridade entre o vetor A e o B do que o A e o C e o B e o C. Então, provavelmente, o A e o B, nesse caso aqui, né, essa é a primeira sentença e aqui é a segunda sentença, estariam na mesma classe do que a terceira. Ela é a que menos similar entre as três, tá bom? Então, eu consigo fazer esse cálculo e determinar um pouco de quão próximo está uma frase da outra, inclusive fazer uma classificação simples aqui, ok? Vão mandando perguntas, considerações para responder no final. E aí, por fim, para finalizar essa nossa primeiro encontro, a gente tem a representação densa. A representação densa é uma evolução de tudo isso. Então, começou lá no Hot Encode, Bag of Words, TF, IDF, tem algumas nuances, algumas outras aplicações, mas essas são as mais clássicas. E aí veio a ideia, poxa, veio junto com redes neurais, etc., a ideia de criar uma representação um pouco diferente, uma representação densa. E como que é a ideia principal dessa representação densa? E aí tem um exemplo bem legal, que também não foi eu que inventei, tá aqui a fonte, mas é muito legal. Aí a minha pergunta para vocês é, vocês já viram falar sobre tesguino? Alguém sabe o que é tesguino? O que é tesguino? Alguém sabe? Beleza, eu acredito que não. Mas eu vou trazer algumas coisas aqui para vocês. Olha, eu não vou falar o que é tesguino, mas eu posso dizer para vocês que uma garrafa de tesguino está sobre a mesa. Eu posso falar para vocês que todo mundo gosta de beber tesguino. Eu posso falar para vocês que você pode ficar bêbado com tesguino. E posso falar também que tesguino é feito de milho. E aí, vocês conseguem agora me falar o que é tesguino? Alguém chutaria o que é tesguino? Com base em frases, documentos, né? Então pensa que eu peguei vários documentos e esses documentos aparecem a palavra tesguino. Aí o Alberto falou, um licor de milho? Pode ser. Eu falei mais genérico, né? O tesguino a gente pode falar que é uma bebida alcoólica feita de milho. Como que eu cheguei nessa ideia, né? Que por conta dos contextos ou dos documentos que a palavra tesguino apareceu. Eu fiz uma relação em tudo que aconteceu. Então, garrafa de tesguino, gosta de beber tesguino, pode ficar bêbado com tesguino e é feito de milho. Então, é uma bebida alcoólica feita de milho. Então, é mais ou menos como o nosso cérebro tenta criar essas representações das palavras na nossa cabeça. Então, a representação densa, ela tenta trazer essa ideia. Então, eu excluo uma palavra, então eu pego um conjunto de documentos, que são esses 4 aqui. Uma garrafa de está sobre a mesa. Todo mundo gosta de beber. Você pode ficar bêbado com é feito de milho.
Então, eu tiro a palavra desse conjunto de documentos, a palavra que eu quero gerar a representação dela, e aí eu falo o seguinte, olha, quais palavras poderiam... Então, eu posso, se eu pegar todos os textos da Wikipedia, todos os textos, com certeza, ou histórias da web, etc., eu posso achar histórias na web que tem a frase: uma garrafa de cerveja estava sobre a mesa enquanto o Vinícius e o Paladino conversavam. Vocês podem achar essa frase. Uma garrafa de suco de laranja estava sobre a mesa no jantar XPTO. Então, conforme eu for pegando muitos textos, eu vou pegar frases que falam de garrafa na mesa, mas que às vezes vão ter suco de laranja, às vezes vão ter vinho, às vezes vão ter tesguino, certo? Então, por isso que eu vou excluir uma palavra principal e vou entender desses 4 contextos, desses 4 documentos principais, quais palavras se encaixam lá. Então, o tesguino, de todos os textos que eu analisei, ele apareceu nos 4 contextos, naquele monte de dados que eu analisei. A palavra som não apareceu em nenhum desses contextos. A palavra suco de laranja apareceu em 2, no primeiro e no segundo. Uma garrafa de suco de laranja na mesa e todo mundo gosta de beber suco de laranja. Suco de laranja não é feito de milho, nem você pode ficar bêbado com suco de laranja. Então ele não apareceu em nenhum momento. E o vinho apareceu em 3 desses contextos. Então eu peguei esses contextos que apareceram em N documentos que eu estou analisando para extrair conhecimento, e aí eu consigo gerar uma representação, não mais aquela representação esparsa, de um monte de 0 e 1 por cada palavra que apareceu, mas dentro de 4 contextos, então não é pela palavra, mas 4 contextos eu gerei, nesse caso bem simples aqui, a representação da palavra tesguino e do vinho. E eles são mais similares, porque ambos são bebidas alcoólicas, mas um é feito de milho, o outro é feito de uva, por exemplo. Né? O som é a menos similar. Então, essa é a ideia da representação densa. Eu ter um pouco do contexto, e esse contexto vai me trazer informações sintáticas e semânticas também daquela palavra, né? Porque eu vou pegar palavras, por mais que a grafia é diferente, mas que tenha contexto ou significado similar. Né? Então, eu vou fazer essa análise e vou tentar criar, então, informações de contexto no vetor de cada palavra, ou no vetor daquela frase. E aí a gente tem uma forma automática de fazer isso, né, um tipo de rede, um tipo de aplicação aqui de machine learning, que foi o primeiro ou a mais conhecida representação densa, que é o Word2Vec, que a tradução seria transformar Word, né, a palavra, em vetores, mas não de forma esparsa, mas de forma densa. E aí o que eu faço? Um pouco do que eu expliquei. Eu pego os textos que eu tenho, né? Então, aqui é um texto do Star Wars, né? Para quem é fã, ajude-me, Obi-Wan Kenobi, você é minha única esperança. Eu pego uma palavra que eu vou analisar, nesse caso o Kenobi, e eu vejo as palavras que apareceram antes e depois, de várias vezes que o Kenobi apareceu, né? Mais ou menos a ideia aqui do Tesguino, né? Várias vezes que ele apareceu, e tento criar essa representação. Depois eu vou para a palavra você, de todas as vezes que ela criou, e vou criando essa representação. Então eu pego a palavra, excluo ela, e com base nas palavras que apareceram antes e depois, eu faço uma representação. Existe uma outra versão que faz, a princípio, a mesma coisa, a mesma representação, mas faz diferente. De vez eu pegar a palavra, excluir a palavra e pegar antes e depois e tentar criar a representação, eu faço diferente. Eu pego a palavra, excluo as que apareceram antes e depois e também crio a representação. Só uma forma diferente, mas é uma representação densa igual dentro do Word2Vec. Tá? Então, mas basicamente é uma ideia, né, uma intuição aqui do Word2Vec. Eu faço uma pergunta, por exemplo, eu quero criar uma representação de uma pessoa. Pergunto para ela, você é feliz? De 0 a 100. 80. Você se alimenta bem? De 0 a 100, 50. Você gosta de acordar cedo? De 0 a 100, 0. E aí eu vou criar essa representação, então, minha, por exemplo, sou feliz, me alimento relativamente bem, não gosto de acordar cedo, vou normalizar entre menos 1 e 1, então o vetor que me representa vai ser esse aqui, ó, 073, 009 e menos 083. Se eu tiver alguém que tenha
similaridade com essas características que eu tenho, ele vai ter uma representação muito próxima. Se eu tiver alguém que tem um inverso, vai ter totalmente diferente. Então, eu vou tentar criar exatamente essa representação aqui, tá bom? Então, essa é a ideia da representação densa. Eu criar um modelo, né, na verdade, aqui, que vai me representar de forma de vetorial, mas agora não de zeros e uns, mas ele vai fazer essa análise palavra por palavra de um conjunto de dados que eu tenho. E aí, para exemplificar, né, eu trouxe duas implementações aqui. Uma onde nós vamos criar a nossa representação do zero, e aí, para eu criar a representação, tem que ter uma quantidade razoável de texto, e aí nós vamos usar um texto público, que é falas dos Simpsons. Então tem uma que eu coloquei também lá no GitHub, é um conjunto de falas do Simpsons, que aconteceram, textos que aconteceram em vários episódios, e eu vou tentar criar uma representação de fala do Simpsons. E aí a gente vai fazer remoção de stop words, vamos colocar tudo em texto caixa baixa, e fazer steaming ou lematização, então vamos gerar. Então um texto cru seria that life is worth living, e aí vai virar essa frase no final, né? Eu vou tirar o that e o is, que são stop words, vai ficar tudo em lowercase, e vou criar uma representação densa desses vetores para fazer uma classificação em cima disso. Então, a gente vai fazer, isso tem lá implementado, vou passar aqui rapidinho, que a gente já está quase 1h30 aqui. E depois eu vou pegar um embedding já pré-treinado lá do Nuke e nós vamos também só usar ele. Então não vou ter que criar, eu só vou usar. Nesse primeiro exemplo nós vamos criar e usar, ou pelo menos fazer algumas análises em cima. E o segundo nós vamos só usar. E aqui, só para vocês terem essa diferença, né? Então eu posso criar um Word2Vec de duas formas. Continuous Bag of Words e o Skipgram. Então, qual que é a diferença do Continuous Bag of Words para o Skipgram? Eu vou pegar e vou excluir a palavra, que é esse caso aqui do Obi-Wan Kenobi, que eu mostrei para vocês, né? Vou pegar essa palavra, tirar do meu vocabulário e vou olhar o que aconteceu antes e depois e tentar prever essa palavra na minha rede para gerar a representação dela. Então entra o que apareceu antes e depois o meu output tem que ser a palavra. E o skipgram é o contrário. Eu pego a palavra e tenho que prever, a saída tem que ser o que aconteceu antes e depois. Aí a pergunta mais recorrente é qual que é melhor? Então os dois são Word2Vec, mas com criações diferentes. Um com Symbol, outro com skipgram. Inclusive, se vocês entrarem lá depois no Nuke, né, a gente tem aqui, ó, o Word2Vec, tanto criado em Continuous Bag of Words, quanto em Skipgram. Tá? E outros modelos aqui também, tanto nos dois formatos, tá bom? Então, isso é bem importante. A pergunta... Opa, o que aconteceu aqui? Uma pequena travada no meu... Beleza? Então, qual que é melhor, né? Não tem uma bala de prata, mas no artigo original do Mikolov, né, que é o criador do Word2Vec, ele fala que o skipgram funciona bem para pequenos conjuntos de dados, então quando eu tenho menos dados ele funciona melhor, e pode representar melhor palavras menos frequentes. Enquanto o Continuous Bag of Words treina mais rápido, então quando eu tenho mais dados é melhor porque ele vai treinar mais rápido, e pode representar melhor palavras mais frequentes. Então, os dois têm pontos positivos e negativos aqui, tá bom? E depois, não vou entrar hoje, mas só para deixar o gostinho do que a gente vai começar a ver no nosso próximo encontro, depois vieram novos formatos, tipo Fast Text e o Elmo, que começa, de vez de fazer análises em nível de palavras, né, que é o Word, a gente começa a falar em nível de caractere. Porque às vezes tem palavras que não estão no meu vocabulário. Então, se elas não estão, e como que eu faço? Eu tento achar mais aproximado. Então, vou tentando olhar caractere por caractere e não a palavra inteira, que é um pouco do que o Fast Text trouxe. Então, não olhar só a palavra, mas cada caractere da palavra. Então, isso é legal. E o Elmo começou a trazer, já que numa rede neural LSTM, né, uma rede neural recorrente,
um tipo de rede neural específica, e ela é uma bi-LSTM, ela vai e volta na interpretação, e ele já começa a trazer um pouco, não dá uma representação só da palavra no contexto geral de todos os documentos que eu li, mas do contexto de documentos específicos. Então, por exemplo, a palavra banco, ela pode ter uma representação diferente se for banco da praça ou o aplicativo do banco, né? Então, no Word2Vec, apesar da representação densa já ser uma evolução, a palavra banco tem uma representação fixa. Já no Elmo, ela pode ter mais de uma representação dependendo do contexto que ela é aplicada, e a gente vai ver um pouco dessa evolução no nosso próximo encontro, inclusive evolução já entrando num modelo mais evoluído ainda, que é o modelo de Transformer e Attention, né? Ele é o estado da arte hoje. Quando a gente tem esse paper aqui, quem já quiser dar uma lida, vai ser bem interessante, né? O paper que propôs a arquitetura de Attention, e que gerou, né, a base de machine learning para gerar todos esses modelos que você já deve ter ouvido falar, principalmente GPT-2, GPT-3, BERT, todos esses modelos, eles usam como base a arquitetura de redes neurais de atenção. Não vou entrar no detalhe da arquitetura em si, mas eu vou ter que explicar algumas nuances e são um pouquinho mais complexas, tá bom? Beleza, então é isso. E agora, para finalizar, eu vou voltar aqui no nossa implementação. Cadê ela? Onde a gente vai falar um pouquinho do Word2Vec. Eu já devia ter deixado rodando, eu esqueci. Não, já rodei, desculpa, já está rodada aqui. Então eu vou explicar rapidamente o que está acontecendo para depois vocês poderem rodar, trazerem dúvidas no próximo encontro e a gente entrando mais nos detalhes. Mas aí a gente consegue fechar o básico, os principais conceitos, desde dos primórdios de NLP até um pouco do que está mais em voga hoje. Tá? Então vamos lá. A primeira coisa aqui, eu estou carregando o meu documento, que é o Simpson Proceeds aqui, que tem as falas. Então, a Lisa, ela faz uma pergunta, e assim por diante, tá? Então, a gente tem falas, muitas falas, a gente tem 132 mil linhas de falas e duas colunas, que é quem que falou e o que foi falado. Então, tem várias falas dentro do Simpsons. Eu posso pegar uma fala específica, né, na posição 3, e aí eu vou fazendo todo o processo de limpeza que nós vimos lá no começo, né? Então eu vou fazer a tokenização, lematização, colocar tudo em lowercase, deixar tudo em minúscula, para limpar o meu texto. Né? Então, quando eu limpo o meu texto, eu saio de... E eu tiro também sentenças repetidas, faço toda essa limpeza, e aí eu tenho aqui as minhas novas linhas. Eu saí de 132 mil linhas para 86 mil. Por quê? Quando eu faço a lematização, quando eu limpo stop words e tal, e tiro frases repetidas, dá uma boa limpeza aqui. Então, todo esse é o pré-processamento dos meus dados. Tá? E depois eu vou criar o meu modelo. E aí eu tenho que primeiro criar o meu... eu tenho que criar a minha lista, né, o meu vocabulário, minha lista de palavras que eu tenho agora nessa nova lista de frases, quais são as minhas palavras, então elas estão aqui. E aí eu vou criar esse meu modelo. Na hora de eu treinar o meu modelo, eu estou colocando algumas coisas que eu não vou explicar agora, vou entrar no detalhe na próxima aula, mas como é uma rede neural que eu estou treinando, eu tenho que passar alguns hiperparâmetros, tá? Então, quantas épocas eu vou treinar, quantas épocas eu vou treinar, qual é a janela de palavras, o tamanho do meu vetor que eu quero criar, nesse caso eu estou criando um vetor de 300 posições, a minha amostra, o alfa, eu tenho algumas coisas aqui, tem uma explicação rápida, mas eu vou falar um pouquinho depois disso mais na frente, que é os hiperparâmetros que eu tenho que ter na minha rede neural para criar essa representação, tá? Em cima desse corpus aqui que eu criei. E aí eu vou treinar essa minha rede, nesse caso aqui ela já está treinada, ela é bem rápida para treinar, uma rede bem simples aqui. E uma vez ela treinada por 30 épocas em cima do meu corpus,
eu tenho uma representação de 300 posições de cada uma das palavras. Aí vocês vão falar, pô, mas 300 posições, isso não é esparso? Não, porque se fosse um hot encode, cada uma teria 86 mil posições, que é o tamanho do meu vocabulário. E aí eu posso agora começar, eu criei a representação. Uma vez criada e treinado o modelo, eu posso começar a usar essa representação. Então, por exemplo, eu quero printar a palavra Homer. A palavra Homer, ela é representada por esse array aqui de 300 posições. Tá vendo? Não é 0 e 1. São 300 posições com números variados, que é aquela representação do Word2Vec que eu criei treinando essa rede neural. E aí, em cima disso, em cima dessa representação, como é um vetor, eu consigo fazer cálculos em cima desse vetor. Então, vamos lá. Eu quero, dentro desse meu vocabulário, né, de palavras que eu treinei, qual que é as palavras mais similares da palavra Homer? Ó, a mais similar é Marge, depois tem outras aqui, Sweetheart e etc. Dentro de Homer, essas são as mais similares. E a palavra Marge, qual é a mais similar? Isso dentro daquele conjunto de frases que eu tinha do Simpson, tá? Pô, Homer, sorry e assim por diante. E as mais similares da palavra Bart? Lisa, mom e assim por diante, tá? Então eu posso ver quais são as palavras similares e não por grafia. Mas tá vendo que eu já começo a trazer um contexto, né, daquelas frases que eu analisei. E eu posso fazer outras coisas, né? Qual é a similaridade entre Moe e taverna, entre Homer e taverna, entre Lisa e taverna? A gente vê, ó, que Moe e taverna tem 87% de similaridade, Homer 43% e Lisa 22%. Ou seja, porque para quem já assistiu Simpson, o Moe é o dono da taverna, então faz sentido, né? Tem mais similaridade. Segundo o Homer, porque ele vai muito na taverna, e por último a Lisa, que quase não vai lá. Eu quero saber qual é a palavra que menos tem match entre Nelson, Bart e Milhouse. A menos é o Nelson, porque Bart e Milhouse são os amigos inseparáveis lá do. Então eu começo a fazer essas análises que vão poder me ajudar a interpretar similaridades de frases, as positivas ou negativas, quais são mais similares e etc. Tá? E aí, para fechar esse exemplo, aqui tem uma implementação que, como cada palavra tem 300 dimensões, eu não conseguiria plotar isso em 2 dimensões, que é o que me permite aqui na tela, né? Aí a gente pode usar outros algoritmos de machine learning, que isso fica para uma outra. A gente não vai nem entrar nessas três, né, nessa trilha de três encontros de NLP, que são algoritmos que fazem a redução de dimensionalidade, tá? Então, o PCA e o TSNE são dois bastante conhecidos que reduzem essa dimensionalidade. Então, o que eu quero fazer? Eu quero reduzir de 300 dimensões, que é a minha dimensão de cada vetor, para 2, para eu poder criar um gráfico aqui, ó, bonitinho. Então, eu estou mandando criar um gráfico da palavra Homer e quais são as mais similares dentro de Homer. Então, as mais similares de Homer, mais próximas, é as que estão em azul, e as verdes também são mais similares, mas está um pouquinho mais longe. E aí, por isso que também é importante conhecer o domínio, né? Porque olha aqui, ó, a palavra beer e Duff, elas estão próximas, mas não são as mais próximas. Poxa, mas beer e Duff, a princípio, deveria estar bem próxima, que são coisas que o Homer faz aparece muito perto dele, né? Perto no seriado. Então, aqui eu começo a ter uma visualização de como que está a representação dessas palavras vetorialmente. Então, é bem legal. Aí eu posso também fazer da palavra Meg, quais são as que estão mais perto de Meg, e etc. E por fim, para a gente finalizar, a gente vai pegar um embedding pré-treinado em PTBR, que é aquele do Nuke, que eu mostrei para vocês aqui, ó, o Cboe de 300 posições. Então, não vou criar ele igual nós criamos do zero, usando. Então, o primeiro exemplo, eu peguei um monte de texto do Simpson e criei a representação. No segundo, não. Eu peguei já esse embedding que alguém já criou, pré-treinado, tá lá, só vou carregar ele e usar. Então, eu carreguei ele. Esse embedding ele tem 900 mil palavras ou tokens.
E aí eu tenho a mesma representação. A palavra chuva, ela é representada por um vetor de 300 posições. E aí vocês podem colocar qualquer palavra que vocês queiram. Palavra chuva, palavra sol. Opa! Ah, não. Caramba, peraí. Peraí que eu tenho que carregar ele de novo aqui. Aí tá. Só um segundo. Deixa eu rodar aqui rapidinho. Que eu reiniciei o kernel. E aí eu não carreguei o modelo. Mas é rápido. Enquanto roda aqui rapidinho, tá rodando, eu vou só passar algumas coisas rápidas, alguns recados interessantes, tá? Se vocês entrarem então eu já falei um pouco aqui do Amazon SageMaker Studio Lab, vale muito a pena. Estou rodando tudo nele aqui de forma gratuita para testes e é muito bom, tá? Então vale muito a pena usar. Vou fechar aqui. E a Amazon, né? Não só a Amazon, outros cloud providers, eles já têm ferramentas prontas para fazer tarefas em processamento de linguagem natural. Aqui nós estamos criando modelos customizados. Então, poxa, eu quero criar um modelo que entende bem sobre Simpson. Quero criar um modelo que entende bem sobre o mercado financeiro no Brasil, sobre o mercado de e-commerce no Brasil, sei lá, ou algum produto específico. Então, a gente vê que existem nos papers, né? Existem modelos mais generalistas e existem modelos específicos para um contexto, ele acaba sendo melhor, funcionando melhor, tá? E aí a Amazon tem essa ferramenta que é o Amazon Comprehend, que é para fazer processamento de linguagem natural. E aí eu abri ela aqui, né, dentro da AWS, você pode testar de forma gratuita. Então tem aqui um texto padrão, e aí você pode mandar analisar esse texto padrão, e ele vai gerar algumas análises, um pouco do que eu falei. Ó. Então, por exemplo, uma das tarefas é extração de entidades. Que entidades que aparecem nesse texto? Olha, ele apareceu essa palavra que é uma pessoa. Tá vendo que ele conseguiu identificar que são duas palavras, mas ele colocou juntas como um nome só. John também é o nome de uma pessoa. Anycompany Financial Service é uma organização. Então tá vendo que aquela questão dos tokens, né, ele não está analisando token a token, mas uma compreensão dos tokens. Ele entendeu que isso aqui é um valor quantitativo, isso aqui é uma data, e assim por diante. Então ele conseguiu fazer uma análise e ele tem várias análises. Uma coisa é extração de entidade, é uma tarefa. Sintaxe é outra tarefa. Ele está pegando que uma coisa é um pronome, outra coisa é um verbo, e assim por diante. Então, criar essas classificações é interessante e também tem análise de sentimento. Vou colocar aqui, ó. Esse filme foi muito ruim. Opa. Vou mandar fazer uma análise. Tá vendo que eu estava em inglês, eu coloquei uma frase em português. Se eu vim aqui em language, ó, ele já tem 100% de confiança que é português PT. Então, tem um componente dessa análise de texto. Então, esse Amazon Comprehend, ele tem um conjunto de modelos por trás que me dá todas essas análises. Já conseguiu encontrar a língua que eu escrevi. E se eu for em sentimento, ó, 0% que é neutro, 0% que é positivo e 99% de confiança que é um texto negativo. Então, ele tem a representação e um modelo de classificação. Então, existem coisas prontas que você pode passar um texto e já receber, ou você pode criar aplicações, que é o que nós estamos vendo aqui, customizadas, tá? Então, ele já acabou de rodar, para a gente não perder muito tempo. Então, depois é legal testar também, né, as ferramentas. Tem um free tier aqui, ó, na Amazon. Vocês podem chamar... Cadê? Deixa eu ver aqui. Use cases... Pode testar direto no console, mas como a API tem, acho que são 5.000 chamadas por mês gratuitas, então é legal testar, comparar. Tem o link aqui também, ó, do Amazon Comprehend no GitHub. E aí, por fim, eu só vou trazer aqui um embedding que a gente carregou. Cadê? Eita.
Ele deu um erro aqui. Ele não carregou, na verdade. Só um segundo. É que ele está carregando o modelo aqui. Mas aí, com o carregamento desse modelo em português, a gente vai ter uma representação vetorial de 300 posições das palavras em português e vai poder fazer as mesmas coisas que a gente viu no embed que nós criamos. Então, qual que é a similaridade entre palavras? Fazer contas, né? Então, por exemplo, eu faço rei mais mulher menos homem. Poxa, o que dá isso se eu fizer a palavra rei mais esse cálculo vetorial, né? São exemplos clássicos. Qual que é a similaridade da palavra manga com morango e manga com camisa? E aí vocês vão ver a hora que rodar que é bem interessante, porque a palavra manga com moto tem uma similaridade muito baixa, mas manga e morango e manga e camisa tem a mesma similaridade, porque ele conseguiu entender o contexto que manga tem relação com morango, porque ambas são frutas, e manga e camisa, camisa tem manga. Mas eu não dei essa informação. Mas lembra no primeiro exemplo de hoje que eu falei lá do Google, quando você põe fratura do cartão, ele fala, você não quis dizer fatura? Por quê? Porque ele começa a entender, com essa representação densa, ele começa a entender um pouco a parte semântica das palavras, tá? Então isso é bem importante. Era aí que erro meu aqui, deveria ter deixado rodando, esqueci. Vai dar só um segundo que vai carregar. Mas se tiverem perguntas, dúvidas, considerações, podem ir mandando aqui no chat, tá? Eu só vou esperar carregar para finalizar, porque já estourei bastante o tempo de hoje. Vamos lá, deixa eu ver aqui quanto tá. Opa, carregou, beleza. Então aqui a palavra sol, vou pôr aqui a palavra chuva. Então cada palavra do português, aqui dessa representação de 929 mil, que já carregou lá daquele modelo pré-treinado do Nilk, está aqui representado. E aí a gente é o shape, né, o tamanho dessa palavra, 300 posições, e a gente pode fazer essas avaliações. Eu tô, ó, rei mais mulher menos homem dá rainha. Interessante, né? Eu tenho a palavra rei mais mulher menos homem dá a palavra rainha. Então eu faço um cálculo matemático e ele me dá esse resultado. Qual que não tem relação entre uva, ônibus, carro e moto? Uva, que é a que menos faz sentido. Uma brincadeira aqui, né? Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Mundial. Mundial é a que menos faz sentido aqui. Provavelmente porque ele pegou times e uma outra palavra sem relação. E aqui, um pouco do que eu falei, ó, similaridade de manga e moto, 0,3. Manga e morango, 0,43. Manga e camisa, 0,43 também. Porque exatamente, está vendo que são contextos diferentes, mas ele consegue trazer essa similaridade. E é aqui que eu começo a gerar essas análises e a ligação mesmo, a proximidade dos textos. Então, todo o processamento que eu vou fazer depois, análise de sentimento, classificação de intenção, extração de entidade, conversação, chatbots, etc., o básico de tudo que está por trás é a representação do texto em números, para eu poder processar. E aqui eu estou criando uma representação que começa a me trazer um pouco dessas ideias ou dessa representação semântica e não só de zeros e uns, essa representação esparsa, tá bom? Então, eu acho que é isso. Galera, é isso. Eu peço, não sei se foi muito rápido, se deu para ter pelo menos uma ideia geral aqui dos principais pontos de NLP, então desde o pré-processamento, representação esparsa e densa dessas diferenças, e aí a gente já tem lá o código rodando, usem o AWS SageMaker Lab gratuito para rodar, testar, e a gente vai trocando ideias por fora até o nosso próximo encontro para avançar um pouco nesse tema. Beleza? Fala se quiser.